Olá, gente bonita do meu coração. Vamos hoje fazer o nosso Evangelho Terapia como há aqui. Vamos lá, pessoal, fazer o nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje, sim, é sobre um assunto que eu gosto muito de conversar. Será sobre ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Será, gente, que tem que nascer de novo? Como será esse procedimento? Como se dará esse negócio? Lembrando que eu faço o evangelho com esse evangelho aqui das letras grandes e com o nosso roteiro sistematizado, né? As últimas eu não fiz com ele porque ele não tinha sistematizado de todos os temas. Então, quando não tiver aqui, eu faço as minhas perguntinhas e consigo fazer o evangelho de forma continuamente, né? De forma seguindo sempre os itens. Então, esse vai ser o nosso bebezão aqui, da nossa sistematização. E daí agora a gente vai poder fazer o nosso evangelho. Vamos lá, gente? Quem se sentir à vontade, serenar os nossos pensamentos, imaginar Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso guia, que ele veio até aqui para nos guiar, para nos ensinar o caminho, para que nós possamos chegar e nascer novamente quantas vezes for necessário e pôr em prática os mandamentos que ele pôs. Amado Mestre Jesus e toda a espiritualidade que se faz presente, meu muito obrigada. Te peço inspiração, te peço permissão para que esse evangelho flua, que esse evangelho que mesmo de forma temporal, que ele possa tocar as pessoas, que ele possa ser cheio de amor, que as pessoas possam ter discernimento para entender do que se retrata, do que se fala. Então eu te peço permissão para iniciar o nosso evangelho de hoje e que assim seja. Vamos, gente, fazer o evangelho com eu aqui, com a Juliette. Gente, a gente vai começar pelo nosso evangelho, que será o ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Lembrando que a gente usa esse roteiro sistematizado e daí a gente vai fazer seguidamente. Possa ser que eu não consiga fazer toda a leitura, porque realmente está extenso. Mas lembrando que a gente fica até 30 minutos aqui, o importante é que a gente ponha em prática os ensinamentos. Aqui eu vou ler o nosso objetivo, né? Ele vem com esse objetivo, ele é bem esclarecedor, esse evangelho aqui, né? Esse livro sistematizado. Então, o objetivo dele será esclarecer os participantes da reencarnação, estudando-lhe o significado e a finalidade e enfatizando o seu conhecimento pelos antigos judeus, bem como seu conhecimento pelo próprio Cristo. Lembrando, gente, que esse roteiro aqui eu fazia em uma outra casa espírita, Evangelho Terapia. Só que aqui não tem os participantes de forma, né, pessoalmente. Então, a gente está se adaptando e fazendo aqui. Às vezes pode se tornar cansativo, só eu lendo. Mas o importante é você estar com o coração aberto para que a gente possa aprender juntos, tá bom? Teve alguma dúvida? Não ficou bem claro? Comenta aqui nos comentários, tá bem? Que assim que eu puder eu vou te responder. Então, vamos lá. Esse é o nosso objetivo. Então, vamos ler o item inicialmente 1 e 2. E daí a gente segue para as perguntas 1 e 2. Primeiro eu vou ler o item 1 e 2 para vocês. Vamos lá. Do chão não passa. O lápis caiu. Vamos lá. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: quem dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: diz uns que é João Batista, outro que é Elias, outro que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntaram-lhe: Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Mateus, e assim vai. Item 2. Nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitaram. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse que quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia provê-lo. E o item 1 e 2, a gente fez a leitura, depois a gente volta para fazer o 3, tá, gente? Aí eu vou fazer as perguntas para vocês em cima do nosso item 1 e 2. A primeira pergunta seria: é possível concluir através dessas passagens evangélicas, que os judeus reconheciam a reencarnação? E aí, será? Coloca aqui nos comentários. Eu sorridente, gente. Então, eu vou ler a resposta para vocês, tá? Deixa eu só ver aqui essa gravação, tá em quantos por cento? Ok. A pergunta aquela que eu fiz, né? Se eles já tinham conhecimento sobre a reencarnação. E a resposta é a seguinte: inegavelmente, as ideias que tanto os discípulos como outras pessoas faziam em torno de quem teria sido o Cristo, imaginando-se como João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas, nos levam a concluir que os judeus acreditavam na reencarnação. Ficou isso bem claro, não foi, no nosso evangelho? Quando ele diz assim: não terá sido o João Batista que nasceu de novo, que ressuscitou? Não lembro mais a palavra, mas ele falou. Não seria o próprio? Eu vou ler de novo, gente. Eu achei muito legal. Ressuscitou. A palavra é ressuscitou dentre os mortos. Achei um texto que eu posso dizer assim. Alguém vem. E onde é que diz que na Bíblia tem reencarnação? Aí eu vou e falo para a pessoa. Tu vai lá em Mateus 17, 10 a 13. E ele vai lá falar algumas coisas sobre, não será sido João Batista que reencarnou e tudo mais? Então, vamos passar para o nosso subtítulo. Subtítulo não, destaque. E o destaque é o seguinte: a ideia da reencarnação não surgiu com o espiritismo, nem contraria os princípios do cristianismo. Os judeus já tinham noção desse fenômeno, e o próprio Cristo a ele se referiu, mostrando que o espírito renasce em outros corpos. É forte, não é, gente? Isso é muito forte. Por quê? Porque a gente foi ensinado que morreu, pronto, acabou-se. Essa é a verdade. Nasceu, morreu, pronto, acabou-se. Você recebeu lá a sua pena, você cumpriu, e daí tudo se resume nisso. E não é bem assim. E o espiritismo veio não para mostrar que na Bíblia tinha isso e tudo mais, né? A reencarnação, ela não foi invenção do espiritismo. A reencarnação, ela aconteceu desde sempre. Os judeus, inclusive os judeus lá do lugar onde Jesus nasceu, eles acreditam em reencarnação. Me é estranho pessoas dizer que lá nessa região, como é que no livro, na Bíblia, né, fala que não tem reencarnação, sendo que na cultura deles tem. Fica meio contraditório, né, gente? Mas enfim, o meu foco não é esse. O foco aqui é ver com que renascer de novo possa ser uma forma de dizer que teremos que reencarnar outras vezes até ver o reino dos céus. Então, vamos lá ainda para a segunda pergunta, com base no nosso segundo item. O que podemos entender pela resposta de Jesus a Pedro?
não foram a carne nem o sangue que isso te levaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Vamos lá. Que Pedro, por seu conhecimento e experiência, não poderia ter dado aquela resposta se a espiritualidade superior não o houvesse inspirado. Minha carinha olhando para vocês. A resposta de Jesus deixa subentendido que Pedro não falará por si mesmo, mas sob inspiração espiritual através do concurso dos espíritos superiores. Vou traduzir isso aqui. Não que vocês não tenham entendido, que eu sei que vocês entenderam. Ai, gente, eu não gosto de eu rindo assim não, que parece que eu tô debochando. Eu não tô debochando. Mas essa questão do... Quando Jesus fala, né? Quando a gente fala assim, a reencarnação não existe, que não existe espírito e tudo mais, tudo isso é coisa do diabo, né? Vocês já perceberam que, assim, vou falar dos evangélicos porque é as pessoas que eu mais vejo, né? Mais vejo exemplos. E elas dizem que, não, se aconteceu alguma coisa ruim na sua vida, é inspiração do diabo. Se aconteceu algo que não foi legal, foi obra do diabo. Mas quando há uma coisa muito legal, que eles falam que começaram a falar na língua dos anjos, começaram a falar, sei lá, tiveram inspiração do Divino Espírito Santo. Pois é, meu amor, esse Divino Espírito Santo é a espiritualidade superior. Ou seja, existe reencarnação. Existe vida após a morte, ou melhor, vida após a vida, ao desencarne. Mas esses espíritos que a gente nos conectamos de forma evolutiva, espíritos superiores, espíritos que possam estar nos auxiliando, nos dando suporte, a espiritualidade amiga que nos quer bem, elas nos inspiram em alguns momentos. Inclusive, esse evangelho aqui, eu faço inspirada. Eu faço muitas das vezes inspiradas. Eu preciso seguir um roteiro, para que a gente tenha uma didática, mas muitas das coisas são inspiradas. Juliette, então quer dizer que os espíritos estão te inspirando falar, né, dessa forma com a outra religião? Não, essa parte eles não estão me inspirando, não. Mas é que tá acontecendo uns downloads aqui na minha cabeça, e eu já fiz esse evangelho, muitas vezes. Mas cada vez que eu faço um evangelho, ele é único. Porque toda vida que eu vou fazer o evangelho novamente, eu sou uma nova pessoa. Tenho novas experiências, novos downloads, novas conexões, novo entendimento sobre o tema. Entende? A gente não é mais a mesma pessoa, por isso que as coisas sempre se renovam. E daí, quando eu vejo novamente, leio novamente o evangelho, dessa forma eu fico, nossa, eu não tinha parado para perceber isso. Até porque lá no evangelho também que a gente fazia, na casa espírita que eu frequento, a gente faz com pessoas diferentes. E essas pessoas diferentes, elas falam sobre a perspectiva delas, sobre o entendimento delas. Mas aqui eu tô com vocês, eu e vocês e a espiritualidade amiga, me inspirando e eu fazendo meus próprios insights. É muito legal, gente. Eu adoro. Então, gente, pra gente ler o próximo item, que é o item 3, aqui no livro tem pedindo, né? O nosso roteiro tem pedindo relatar o que ocorreu na transfiguração de Jesus. Aí tá na Bíblia, então esse evangelho aqui, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. E tem a transcrição que tem aqui, eu vou ler para vocês. Ele diz para eu ler isso aqui, depois eu leio o item 3 e daí a gente faz perguntas e respostas, tá bom? Então vamos lá. Mateus, capítulo 17, versículo do 1 ao 9, do 1 ao 9. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante dele, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Que queres que façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa as cobriu.
E das nuvens saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em que me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse-lhe: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente Jesus. Nossa, gente, eu tô toda arrepiada desse negócio. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Eu tô lendo isso na Bíblia. Tô lendo isso na Bíblia. Ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. Ressuscitado, gente, é o termo que a gente usava. Ai, mas Jesus, ele ressuscitou, né? Jesus, ele vive entre nós e em nossos corações. Nossa, meu Deus, que incrível, que maravilhoso. Adoro esse evangelho. Toda a vida é coisa nova para mim. Então, agora eu vou ler o nosso item 3 do evangelho. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram desta forma: Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias há de vir e esclarecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como os lhe aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Reencarnação pura aqui, gente. Reencarnação pura! Ele já veio e ninguém reconheceu ele. Ai, ai, gente. Esse negócio é muito massa. Muito massa, gosto muito. Então, a gente vai fazer uma pergunta sobre... Tem perguntas, viu, gente? Depois disso aqui tem só bastantes perguntas e eu vou fazer pra vocês. Deixa eu ver em quantos minutos a gente tá. Que a nossa meta é até 30 minutos, pra não ficar tão cansativos, tá bom? Então, vamos lá ler a nossa pergunta de número 3. Depois da gente ler a transfiguração de Jesus, que tá na Bíblia. E depois da gente ler o item 3. Aí, agora a gente vai pra pergunta número 3. Nesta passagem, de que modo Jesus admite a existência da reencarnação? Eu já até falei pra vocês, mas eu vou ler. Tá bem na cara, né, também. Afirmando aos discípulos que Elias, o profeta que haveria de vir para restabelecer todas as coisas, já viera e não fora reconhecido pelos judeus, que lhe haviam dado tratamento cruel. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não vos reconheceram e trataram como os lhe aprouve. Como eu acabei de ler para vocês. Quarta pergunta. Qual a conclusão dos discípulos acerca de quem teria sido Elias? Tá na cara, né, gente? Você aí. Eu não vou dizer agora. Coloca tu aí nos comentários, vou esperar. Quem ele estava se referindo? Quem era o Elias? Quem tinha sido Elias? Vocês sabem? Comentários, viu? Tá muito na cara. Tá muito na cara esse negócio. Posso? Vou falar pra vocês. Eles entenderam que Jesus, ao afirmar que Elias já vieram, admitiram que João Batista era Elias reencarnado. Eu tô amando esse evangelho, gente. Isso, essa risada, esse negócio tá sendo pra mim. É muito incrível, sabe? Eu acho muito legal quando a gente tem essa capacidade de entender, capacidade de perceber, capacidade de se renovar com as palavras, se renovar com seus conhecimentos, com seus entendimentos, porque eu já tinha visto isso daqui, eu já tinha lido isso daqui, mas eu tinha esquecido que eu tinha visto isso daqui, porque eu não preciso que me provem que existe reencarnação. Eu sei disso, gente.
Tem espíritos aos nossos redores que a gente não precisa ter. Eu era igual a São Tomé, viu? Só acredito vendo até eu ver. Quero mais ver mais não, tá? Negócio dá certo. Não que eu não queira mais ver, mas eu não preciso ver para crer. Agora eu sinto e acredito. Então a gente vai para a nossa próxima pergunta, né? Que como seriam o João Batista seria o Elias, ou a reencarnação do Elias. Então seus discípulos compreenderam Batista, ele falara. Ok, vamos para a pergunta de número 5. E a nossa pergunta de número 5. O que se entende por reencarnação? Quer dedilhar aí nos comentários? Eu vou ler para ti a resposta. Mas pode dedilhar também, porque o que tem aqui pode ser que tu não acredita também que seja. Não seja ainda seu entendimento. A reencarnação é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem em comum com o antigo. Eu gostaria de acrescentar algo, mas eu vou seguir o roteiro. A reencarnação dos espíritos é o princípio conhecido por civilizações antigas, embora sob diferentes nomes. O espiritismo passou a usar este termo reencarnação para evitar dúvidas e definir com precisão o fenômeno. Sobre, que eu disse que colocaria alguma coisa aqui, que ele diz assim, ó, reencarnação volta ao espírito, vida corpórea, mas o outro corpo é estabelecido de forma que nada tem em comum com o antigo. Corpo físico, né? Porque é uma matéria que aquela se decompôs após o desencarne e não tem como jamais reaver o mesmo corpo físico. Porém, o corpo espiritual, o perispírito, ele é muito igual, ele é o mesmo. Tanto que quando o perispírito está adoecido, quando a gente morre, sei lá, de uma doença, sei lá, um câncer de pulmão, ou você usou muito equivocado a sua liberdade de usar seu pulmão, você fumou muito, ou alguma doença que a gente mesmo, em uso exacerbado, em uso desequilibrado da nossa saúde, a gente tenha usado de forma equivocada, a gente, quando retornar em um outro momento, em um outro corpinho, por mais que seja um novo corpo, como o meu perispírito ainda tem a impressão do que foi o corpo antigo, eu vou acabar somatizando essa doença aqui nesse corpo, ou resquícios daquela doença que me foi acometida em outro momento, né? Então, pessoas que têm câncer, ou pessoas que usaram muito do cigarro de forma desequilibrada, que morreram, sei lá, de problemas respiratórios, nessas existências, muito deles tem o quê? Asma, bronquite, tem um monte de coisa aí na família do IT, que são coisas relacionadas a resquícios ainda, somatizados do perispírito para esse novo corpo físico, né? Então, sim, só complementando, não, o corpo físico ele vai ser um novo totalmente diferente. Embora tenha característica, mas é uma coisa totalmente nova, que é novinho em folha. É uma nova chance, meu amor. Mas como aí meu espírito tá adoecido, possa ser que eu trabalhe isso para que eu possa me curar. Então, a gente viu que a reencarnação era... Então, agora a gente vai para a pergunta número 6. Olhando aqui o horário, gente. Eu acho que vai dar certo a gente fazer todas as perguntas e todas as respostas. Estamos em 23 minutos. Qual a finalidade da reencarnação do espírito? Propia-se-lhe, através de diferentes existências, a oportunidade de expiar faltas anteriores e se melhorar progressivamente até que, limpo todas as impurezas, não tenham mais necessidade das provas da vida corpórea. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. É importante ressaltar aqui, ainda nem li as próximas perguntas, mas é importante ressaltar aqui que a gente, ao reencarnar, a gente está, né, evoluindo. Não esquecemos que eu tenho livre-arbítrio e eu posso me utilizar equivocadamente da minha saúde, equivocadamente da minha liberdade, equivocadamente de todas as coisas, e daí eu plantar em outras existências
plantar não, colher algo que eu plantei já em outras bem remotas, bem distantes, assim. Geralmente a gente tá, certo? Então você quer chegar ao reino dos céus, se não nascer de novo, se você quer chegar no reino dos céus, vamos fazer a nossa parte, gente, vamos fazer a nossa parte. E não é apontar o dedo pro fulano, pro irmão, pra mãe, pro pai, não. Você tá naquela realidade, porque é a realidade que você merece, que você criou, não existe, entende? Então você fica lá, faz lá a tua parte, tá bom, gente? E é assim que a gente vai conseguir chegar no reino dos céus. Que lembra que a gente fez o evangelho? Eu acho muito lindo, muito incrível a forma que a sequência, né, do evangelho. A gente falou sobre provas, expiações, regeneração, mundos regenerados, mundos inferiores e superiores e tudo mais. E daqui vai falar sobre para chegar ao reino do céu precisa nascer de novo. Claro, através de várias existências. E nessas várias existências a gente vai colher o que a gente plantou. Não vai imaginar que tu vai ser santo na próxima encarnação sem fazer nada aqui não, viu? Tu solta esse celular que tu passa horas e horas perdendo tempo da tua vida, distraído com a tua reforma íntima, viu? Olha o que eu tô te dizendo. A não ser que seja pra me assistir. Mas eu quero que você ponha em prática, não é só me assistir não, viu? Ora, uma chinelada da Ju. E daí a gente vai poder em outras existências colher coisas boas, porque também poderemos colher coisas não tão boas, porque colhemos o que plantamos. A colheita, eu sempre me engancho. A plantação é optativa, mas a colheita é obrigatória. Tá, gente? Aí a finalidade do espírito. Expiar as faltas e tudo mais. E a nossa pergunta de número 7 fala: como podemos interpretar a frase de Jesus? Título da presente lição: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vou ler para vocês. Que dada a imperfeição do homem, apenas uma vida não é o suficiente para que ele consiga depurar o espírito. São-lhe necessárias, portanto, sucessivas reencarnações para que, através de diferentes experiências, ele progrida e tenha entrada no reino de Deus. Todos os espíritos são criados por Deus para a felicidade, mas para experimentá-la é necessário alcançar o progresso espiritual adquirido dia a dia no decorrer das últimas reencarnações. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Vamos fazer o nosso melhor hoje, porque amanhã não existe. Daqui a meia hora não existe. Só existe o meu agora. Eu agora, nesse momento, eu tenho poder sobre o que eu estou pensando, sobre o que eu estou sentindo e sobre o que eu posso agir na minha vida. Vamos para a pergunta número 8. Que ensinamento prático nos dá esta lição para o nosso dia a dia? Que a reencarnação é um ato de misericórdia divina em nosso benefício, pois nos possibilita reparar antigas faltas e avançar espiritualmente. Portanto, cada dia, cada instante da nossa vida deve ser ocasião de fazer o bem, praticar a caridade, aprender a auxiliar ao próximo, para que não percamos oportunidades de progredir. A reencarnação é uma lei natural, portanto divina, a qual estaremos submetidos por misericórdia de Deus com a finalidade de progredir espiritualmente e alcançar a suprema felicidade. Feito o nosso evangelho, nos 29 minutos e 16 segundos. Então, gente, às vezes vou me parecer repetitiva, mas vou falar mais uma vez. É muito importante que você tenha em mente que o seu poder é agora. Você tem em mente que você tem poder de criar agora. Sabe esse teu sentir? Esse teu sentir, ó, sente comigo. Respira, se concentra
Olha como a vida está acontecendo fora e ao mesmo tempo dentro. Mas saia desse sufoco. Desse eu tenho que. Antes de eu vir gravar o vídeo pra vocês, eu tinha um monte de tem que pra fazer. E eu disse, mas um dos que eu tenho que eu me dediquei, que eu estou me dedicando toda 8 horas da quinta-feira eu vou fazer o evangelho. Para vocês ainda não aparece porque eu não faço online, porque eu não tenho os inscritos, né? Mas eu tenho a responsabilidade com a espiritualidade e com vocês. Vocês vão ver minutos depois, mas não importa. O importante é fazer. Esses dias eu tava no trabalho, eu trabalho na praia, gente, vendendo sacolé, din-din, geladinho, não sei como é na sua região. E aí eu tive alguns relapsos assim tão incríveis. Eu tava envolvida com as pessoas e tal. Aí deu aquela calmaria e aí eu voltei assim pra mim, eu olhei pro mar e eu disse, nossa, que lindo, meu Deus. Olhei para as pessoas e vi, nossa, que perfeição, o ser humano é incrível. Eu olhava para as nuvens, eu olhava para tudo. Gente, aquilo foi tão maravilhoso que eu disse, espero um dia compartilhar isso com as pessoas, para que elas consigam perceber. Tá aí um exercício que eu vou deixar para vocês. Amanhã que não existe, mas quando for amanhã que você tá no seu agora, que você acordar, olha como é incrível acordar respirando, andando, falando, pensando, sentindo, podendo ir no banheiro. Tem gente aí que não pode ir no banheiro sozinho, tem que ser levado. Tem aqueles que precisam de aparelho para fazer. Ai, gente, a gente é tão maravilhoso. Vamos dar valor? Vou fazer um trato com vocês. Vamos tirar um dia. Um dia é muita coisa. Para o nosso tempo aqui, literal, né? De correria. Então, vamos tirar alguns minutos para a gente observar o nosso momento. Aquele momento. Porque hoje eu estou construindo o meu agora aqui com vocês falando. Eu estou construindo meus próximos 5 minutos. E daí, esses 5 minutos é o meu futuro. Mas vai ser colheita do meu agora. Pareceu filosófico, pareceu até meio estranho, essa menina tá falando coisa, não tá falando coisa com coisa, mas isso é muito real. Experimenta hoje, experimenta amanhã ao acordar, experimenta, contanto que seja agora. Faça esse experimento, viva esse momento intensamente, porque os próximos minutos já é futuro, porém ele é consequência dos meus minutos passados, das minhas escolhas passadas. E a reencarnação, ela é o resultado de outras que eu já tive. Essa minha existência, elas são o resultado de outras existências. E para que eu chegue ao reino dos céus, de forma a ter que nascer de novo, eu preciso me ressignificar, eu preciso entender o que é que Jesus quis nos dizer, pôr em prática, amar o próximo, praticar a caridade, fazer o bem e viver o agora. Gente, é muito difícil viver o agora, porque você está viciado, geralmente estamos viciados, não digo estamos porque infelizmente para mim, eu não consigo me viciar no celular, não tenho paciência, não tenho saco para ficar mexendo no celular. Não tem tédio no mundo que me faça ficar no celular. Às vezes quando eu estiver no celular, eu estou estudando para alguma prova, estou estudando alguma coisa, eu estou lendo algum artigo, algo interessante, que não redes sociais, aquelas mídias pequenininhas que chegam nos trazendo informações. Já me delonguei demais, vou cortar o nosso vídeo aqui para que senão fica história. Mas lembrem que os meus próximos 5 minutos foram atitudes de pensamentos, sentimentos e emoções que eu tomei um pouquinho antes. Então, como será a sua vida daqui para frente? Faça essa reflexão, tá bom, meus amores? Vamos fazer a nossa oração de finalidade. Jesus e toda a espiritualidade amiga, meu muito obrigada por vocês estarem aqui presentes, que a gente possa ser
podemos, né, fomos inspirados, eu fui inspirada por várias vezes com essas tuas mensagens, que as pessoas ao assistir, elas possam também sentir e ser também inspirado, para que elas possam também pôr em prática o bem ao próximo, pôr em prática os ensinamentos do Cristo e saber que essa vida aqui não acaba aqui, é só uma continuidade do próximo capítulo. Então que elas possam construir, que nós possamos construir uma linda história por capítulos de muito aprendizado e de muita luz e de muita paz. Que nessa terra há aflições, mas também há muita felicidade. Meu muito obrigada. E fiquem com Deus. Um grande abraço. E até mais. Beijo, gente.